Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas, agora nesse formato e agora, né, para valer mesmo, até quando a gente ainda não sabe quando é que a gente vai estar fazendo essas videoaulas para vocês, quando é que a gente retorna com as nossas aulas presenciais, mas eu reforço a mensagem que eu deixei para vocês naquele outro dia de que vai dar certo, vai dar tudo certo e a gente está se esforçando para fazer o melhor para vocês, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí, hoje a gente vai, na verdade, não dar continuidade aos assuntos, mas a gente vai fazer uma retomada da retomada, na verdade, né? Porque esse foi um dos primeiros assuntos que eu passei para vocês esse ano e, como eu falei para vocês, a gente ia fazer uma revisão dos conteúdos da gramática, né? Conteúdos que não são os conteúdos mesmo da grade curricular do terceiro ano, mas que a gente ia fazer essa revisão porque o estudo da gramática, ele requer que você tenha os conhecimentos básicos, tá? E para você ter esse conhecimento básico, você tem que conhecer um pouquinho da morfologia, um pouquinho da sintaxe, né? Como a gente viu anteriormente, a gramática ela está dividida em algumas áreas de estudo, e aí a gente tem a ortografia, tem a questão da pontuação, temos a morfologia, a sintaxe, a semântica, né? Enfim. Então, esse conteúdo eu já havia passado para vocês, mas eu resolvi fazer uma retomada bem breve mesmo para ficar registrado, tá bom? No vídeo seguinte eu vou vou voltar um pouquinho a falar da sintaxe, e aí só a partir do terceiro vídeo é que a gente vai realmente prosseguir aí nos nossos assuntos, tá bom? Pra gente não perder tanto tempo, então vamos lá relembrar um pouquinho o que é a morfologia, tá? E a gente vai estudar todas as classes gramaticais aqui de maneira bem rápida, de maneira bem breve, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, nesse primeiro slide, né, eu coloquei aqui essa imagem, vocês podem ver aí, são várias palavras. E eu resolvi colocar essa imagem para que ela simbolizasse a língua portuguesa, né, digamos assim. Então vocês imaginem todas essas palavras que estão aí, certo? Como se elas simbolizassem todas as palavras da língua portuguesa, né? E aí, essas palavras que compõem, que fazem parte da língua portuguesa, todas elas são divididas ou são agrupadas em grupos que a gente chama de classes de palavras ou classes gramaticais, né? Então, imagine todas as palavras da língua portuguesa. Todas elas se enquadram em uma ou mais classes gramaticais, de acordo com sua forma e finalidade nos enunciados. O que isso significa dizer? Que todas as palavras que formam a língua portuguesa, elas são agrupadas, elas são divididas em classes que são as chamadas classes gramaticais ou classes de palavras, né? E são essas as classes gramaticais aqui, né? São essas 10, como a gente já viu. Então, nós temos substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, são essas as 10 classes gramaticais que a gente vai revisar um pouquinho aqui o que é cada uma delas, qual é a função que cada uma delas exerce dentro dos enunciados, das frases, enfim, tá? Então, vamos ver aqui. Então, primeiro, o que é a classe gramatical, né? Classe gramatical, ou também chamada de classe de palavras, é o conjunto formado por todas as palavras que formam a língua portuguesa e que têm a mesma finalidade, ou seja, elas têm a mesma finalidade dentro de um determinado enunciado. A classe gramatical de uma palavra não é fixa, ou seja, ela depende das relações que estabelece com outras palavras com as quais se combina para construir os enunciados. O que isso quer dizer? Que muitas vezes uma mesma palavra pode pertencer a classes gramaticais diferentes. E isso acontece por quê? Porque dependendo do enunciado onde essa palavra esteja inserida e da finalidade que essa palavra tem dentro desse enunciado, ela vai pertencer a uma classe gramatical ou outra, certo? Então aqui a gente vai ver alguns exemplos. Aqui, por exemplo, olha só. A possibilidade de uma palavra integrar diferentes classes gramaticais pode ser verificada no dicionário, por exemplo. E por quê? Porque no dicionário, vocês
já tiverem observado, né? A gente tem uma determinada palavrinha que a gente chama de verbete, né? E lá naquela página ali onde está aquela palavra, vocês veem que muitas vezes aparecem vários significados, né? Isso é a questão da semântica, ou seja, uma palavra ela pode ter mais de um significado. E dependendo do significado que ela tenha ou da função que ela vai exercer, ela vai pertencer a uma classe gramatical diferente. Então aqui, para exemplificar, a gente tem essa palavra aí, esse verbete, né, de dicionário com a palavra direito. Então aí a gente vê direito, né? Número 1, que segue a lei e os bons costumes. Número 2, ao lado do corpo humano oposto ao lado do coração. Então a gente vê aí vários conceitos do que seja a palavra direito. E se vocês prestarem atenção, onde tem esses quadradinhos aí, né, nós temos primeiro adjetivo, né, depois lá nós temos SM, que é substantivo masculino, e depois nós temos ADV, que significa advérbio. O que isso significa? Que essa palavra direito, ela pode, ora, funcionar como um adjetivo, ora eu posso usar essa palavra como sendo um adjetivo, ora ela pode ser um substantivo masculino, ou ela pode ser também um advérbio. Então, isso vai depender daquilo que ela significa em um determinado contexto. Lá mais no finalzinho do material, eu vou deixar umas questõezinhas para vocês, e aí tem uma questão que vai tratar exatamente sobre isso aqui. Então, não vou nem me adiantar, tá bom? Então, vamos para adiante. Então, primeira classe gramatical, os substantivos, né? O que são os substantivos? São os nomes. É o nome de tudo que existe no mundo, tudo que existe no planeta, né? Tudo que existe tem um nome e esse nome é um substantivo. Então, os substantivos são as palavras que nomeiam seios, lugares, qualidades, sentimentos, noções e várias outras coisas, né? Gente, como aqui é só uma revisão e é bem rápida, eu não vou adentrar muito na questão da flexão e nem nada, tá bom? Então, é mais pra gente ter mesmo uma noção geral do que é cada classe gramatical. Então, se eu falo em substantivo, eu estou falando em quê? Em nomes. Ou seja, os substantivos são os nomes das coisas, os nomes de tudo que existe é substantivo. Por exemplo, aqui, olha só. Então, a gente está vendo aí uma série de coisas, né? E cada uma dessas coisas tem um nome. Cada um desses nomes é, por sua vez, um substantivo. Então, a primeira imagem aí a gente tem o quê? Pão, né? Então, pão é o nome de uma determinada coisa, portanto, é um substantivo. Então, a gente tem a maçã, gato, relógio, bicicleta, planta, esmalte, praça, ou seja, tudo isso tem um nome e cada um desses nomes é um substantivo, tá bom? Então aqui eu coloquei a classificação dos substantivos, concreto, abstrato, próprio, comum, simples, composto, coletivo, mas não vou me estender muito nisso aqui, tá? Vocês dão uma lida que não é tão difícil. Depois nós temos a classe dos adjetivos. Os adjetivos, como eu coloquei como palavra-chave, características, ou seja, um adjetivo é uma característica, tá? Essa característica ela pode ser boa, ruim, enfim. Então são palavras que caracterizam e elas vão caracterizar o quê? O substantivo, tá? Conferindo-lhe uma qualidade, uma característica, um aspecto, um estado. Também tem as flexões que eu não vou falar, não vou me estender aqui, tá bom? E a gente vai ver exemplo, né? Eu coloquei essa imagem que representa, né, uma pessoa de Libra, que é o meu signo. E aí, quais são as características da pessoa de Libra, né, do libriano? Simpático? Não sei, nem tanto, né? Observador? Sim. Equilibrado? Sim, também concordo. Determinado? Extrovertido? Delicado? Nem tanto, não concordo com essa característica, mas enfim. Querido? Também não sei. Indeciso? Com certeza. Se tem uma palavra que define o libriano é indeciso. Então, todas essas são características de pessoas do signo de Libra. Então, todas essas palavras aí que caracterizam são chamadas, são consideradas adjetivos, tá? Aqui também a gente tem a classificação dos adjetivos, que eu não vou me aprofundar muito, depois vocês deem uma lida e qualquer dúvida vocês podem perguntar, ok? Aqui eu trouxe essa parte do slide falando sobre essa diferença ou semelhanças entre o substantivo e o adjetivo, tá? Então, substantivo versus adjetivo, pra gente entender um pouquinho melhor. Por que isso? Porque geralmente
palavras que são substantivo podem, ora, funcionar como adjetivo e vice-versa. Então, por isso que eu fiz esse slide para fazer essa distinção entre substantivo e adjetivo. Então, aí, por exemplo, nesse anúncio, né? Se você já se decepcionou com algum amigo cachorro, adote um cachorro amigo. Então, a gente vê que tem palavras aí que estão repetidas e que esse anúncio ele faz um trocadilho, né? Com as palavras amigo e cachorro. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, amigo, né? Cachorro e cachorro amigo. Então, será que essas palavras elas têm o mesmo significado aí nesse contexto ou não? E elas são substantivo, adjetivo? Então, a gente vai ver agora, adiante. Então, olha só, no primeiro enunciado, né, a gente tem a expressão amigo, cachorro. Então, nessa primeira expressão, o que significa a palavra amigo? Né? O que seria aí amigo, cachorro? O que seria o amigo? Então, o amigo seria quem? O quê? O indivíduo com que se tem uma relação de amizade. Então, a palavra amigo aqui na primeira ocorrência é o indivíduo, é a pessoa com quem se tem uma relação de amizade, tá? E a palavra cachorro é o quê? Está sendo utilizado nesse contexto como sendo ruim ou traiçoeiro. Então, quando eu digo amigo, cachorro, é como se eu dissesse assim, é um indivíduo ruim ou um indivíduo traiçoeiro, ok? Já na segunda ocorrência, eu tenho cachorro, amigo, o contrário. Então, o que é o cachorro aí nessa segunda ocorrência? É o animal doméstico. E a palavra amigo, tá em que sentido aí? No sentido daquele que ama, aquele que demonstra afeto, amizade. Então, é uma característica. O que a gente pode entender disso aqui? Que na primeira ocorrência, amigo, como está sendo utilizado no sentido de o indivíduo, a pessoa é um nome. Então, se ele é um nome, ele é o que? Um substantivo. Na primeira ocorrência, a palavra cachorro está sendo utilizado no sentido de uma característica, tá? No sentido de ruim ou traiçoeiro. Nesse caso, então, se está sendo utilizado como uma característica, vai ser um adjetivo. Pelo contrário, na segunda ocorrência, a palavra cachorro não está sendo utilizada como um substantivo, né, no sentido de animal, e a palavra amigo como um adjetivo que caracteriza este animal com o sentido de como se fosse um cachorro amigável, afetuoso, amoroso, tá? Então, nas duas ocorrências das expressões, na primeira amigo, amigo sendo substantivo, cachorro sendo adjetivo porque caracteriza o amigo. Na segunda ocorrência, cachorro é o substantivo porque é o nome, né, daquele animal, daquela espécie, e amigo vai ser o adjetivo porque está caracterizando o cachorro, no caso, o bichinho de estimação, ok? A próxima classe gramatical é a classe dos artigos e eu coloquei como palavras-chave define ou indefine. Por que eu coloquei define ou indefine? Porque é exatamente essa a função dos artigos, definir ou indefinir. E eles vão definir ou indefinir o quê? O substantivo, o qual eles acompanham. Então, aí, os artigos são palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos. Ou seja, sempre que você tem um substantivo, geralmente você usa um artigo antes dele. Então, esse artigo, ele vai definir ou indefinir esse substantivo. E o que vai me dizer se ele vai definir ou indefinir? Então, tá aí a classificação dos artigos, né? Isso aqui é bem simples, todo mundo já sabe, né? Quais são os artigos definidos? O, a, os, as e os indefinidos, uma, uns e umas, ok? Tá, mas é simples assim? Nem tanto. Então, aqui, a gente observar, eu destaquei algumas palavras, né? Então, por exemplo, a palavra lápis. Essa palavra lápis, ela é uma palavra que está no singular ou no plural, né? Então, lápis é singular ou é plural? Gerou a dúvida? Como é que eu vou tirar essa dúvida? Então, quem vai definir se essa palavra vai estar no singular ou no plural é o quê? Exatamente o artigo. Então, eu vou dizer o lápis. Nesse caso, a palavra vai estar no singular, ou eu vou dizer os lápis. Nesse caso, a palavra vai estar no plural. Então, alguns substantivos, eles não têm essa distinção, né, na própria palavra, se ela está no singular ou no plural. Como, por exemplo, se eu disser a palavra aluno. Aluno, eu não tenho como dizer que essa palavra está no plural. Por quê? Porque o plural dela é feito com o Szinho no final.
né? Então, alunos. Só que a palavra lápis, ela é escrita com um S no final de qualquer forma, estando no singular ou estando no plural. Então, o que vai distinguir isso é exatamente o uso do artigo, tá? Outro exemplo aqui, a palavra estudante está no masculino ou no feminino? Estudante é masculino ou é feminino? Não sei. O que vai me definir isso? É exatamente o uso do artigo. Então, se eu digo o estudante masculino, a estudante feminino. Então, vejam que os artigos, eles têm muitas funções. Não é só dizer o, os, as, artigo definido, uns, umas, artigo indefinido. Não. Então, na verdade, ele tem muito mais funções dentro dos enunciados, tá? Por exemplo, a palavra caixa. O que é caixa? O que significa caixa? Tá? Caixa pode significar várias coisas. Então, por exemplo, eu posso dizer o caixa, né? O que é o caixa? O caixa pode ser aquela pessoa que trabalha lá no supermercado, passando os produtos, recebendo o dinheiro. Ela é chamada de o caixa. Então, essa palavra, o que vai determinar o significado dela aí? No caso, é o uso do artigo que está antecedendo essa palavra, tá? Quando eu digo a caixa pode ser a pessoa do sexo feminino também, atendente lá do supermercado, mas pode ser a caixa objeto, né? Enfim. Então, o artigo, ele também ajuda nessa distinção do significado da palavra. O próximo exemplo aí, andar. A palavra andar, ela é verbo, né? Então, quando eu digo andar, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Ok, é verbo. Mas, dependendo do contexto, essa palavra pode deixar de ser um verbo e passar a ser um substantivo. Como, por exemplo, aí, o segundo andar do prédio está ocupado. Então, quando eu digo o andar, eu estou usando esse artigo aí antes do substantivo. Nesse caso, a gente vai ter um fenômeno que a gente chama de substantivação da palavra. Então, nesse caso, o artigo o está substantivando essa palavra que normalmente é um verbo, mas agora ela está passando a ser o quê? Um substantivo. Então, quando eu digo o andar, não é mais andar verbo, mas é sim andar substantivo. É o nome de quê? Daquele determinado lugar, daquele pavimento, né, do prédio, ok? Então, recapitulando, o artigo ele serve tanto para distinguir se a palavra é singular ou plural, em algumas palavras, para distinguir se ela é masculina ou feminina também, em algumas palavras em que não há distinção na própria estrutura da palavra. Ela serve para diferenciar o significado, ela serve também para substantivar as palavras. Então, eu pego uma palavra e coloco um artigo antes dela, ela se torna um substantivo, ok? Numeral. Numeral, geralmente, a gente não se aprofunda muito, a gente não estuda muito, né? Mas o numeral, ele também tem a questão da relação de sentido, né? Dentro dos enunciados. Então, o numeral é a palavra que indica quantidade, né? De pessoas ou coisas, bem como a ordenação dos elementos numa série. E alguns numerais, eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, ou em número, singular ou plural. Os outros são invariáveis. Então, vendo aqui um pouquinho mais sobre os numerais, né? A gente coloquei essa imagem ilustrativa. E os numerais, eles podem ser classificados como em numerais ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos. É a mesma coisa lá que vocês veem na matemática, né? Os numerais ordinais são aqueles que indicam ordem. Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. Os cardinais são os números mesmo na sua forma normal, 0, 1, 2, 3, 4, como vocês estão vendo aí na imagem. Os fracionários são aqueles que indicam fração mesmo, por exemplo, quando eu digo meio, um terço, um quarto. E os multiplicativos são aqueles que indicam multiplicação. Então, quando eu digo dobro ou triplo, eu tenho os numerais multiplicativos, tá? Eu coloquei esse exemplo aí pra gente ver como às vezes a gente pode confundir, né? Então, é importante que a gente saiba as classes gramaticais, saiba exatamente o que cada uma dessas classes gramaticais, qual é a função de cada uma delas. Então, por exemplo, aí nessa placa, né, do caminhão, ele diz assim: queria ser pobre um dia na vida, porque estou cansado de ser pobre todo dia. Então, quando ele diz queria ser pobre um dia na vida, esse eu posso entender que ele é artigo ou que ele é numeral.
No caso, se ele for artigo, ele é um artigo indefinido. Isso significaria dizer o quê? Queria ser pobre um dia qualquer na vida? Ou esse é numeral? Nesse caso, eu vou entender como quantidade. E aí, pelo contexto aí da frase, né? Pelo contexto do anúncio, da mensagem toda, eu vou entender que esse na verdade, é numeral. E por que eu vou entender que esse é numeral? Porque ele diz assim: queria ser pobre um dia na vida porque estou cansado de ser pobre todo dia. Ou seja, o que ele quer dizer aí? Que ele queria ser pobre pelo menos um dia. A quantidade, né, de um dia, pelo menos. Porque ele diz que está cansado de ser pobre todos os dias. Então, nesse caso aí, a palavra ela vai funcionar não como artigo indefinido, mas sim como numeral, exatamente porque ela está indicando o quê? Quantidade, tá? Depois nós temos os pronomes. Gente, a classe gramatical dos pronomes ela é muito extensa. Então, assim, aqui eu vou falar só mesmo o básico do básico, tá? Dos pronomes. E depois a gente pode fazer uma aula falando sobre a classificação dos pronomes, tá? Porque aí vai demorar muito tempo. Então, qual é a função do pronome? Acompanhar ou substituir. Acompanhar ou substituir o quê? Os substantivos. Então, aqui vocês podem dar uma lida depois melhor. Aqui nós temos a classificação, né? Então, dos pronomes pessoais retos, oblíquos, de tratamento, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos. São muitos. Isso a gente não vai ver detalhadamente hoje, tá? Mas eu quis colocar esse exemplo aqui para a gente ver a função, a importância dos pronomes e principalmente na questão da escrita. Então, por exemplo, vocês que vão escrever redação do Enem, é importante que vocês fiquem atentos ao uso dos pronomes no texto. Por quê? Quando eu disse que o pronome ele serve para acompanhar ou substituir, né, a função de substituição dos pronomes é muito importante, porque imagina você escrever um texto repetindo uma mesma palavra o tempo todo. Então, o texto não vai ficar legal, como esse aqui, por exemplo. Então, o texto diz o seguinte: a igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que a igreja faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme a igreja. Vejam que o substantivo igreja está aparecendo aí no texto 3 vezes. E é um texto muito curto, né? Então, a gente tem aqui a igreja e a igreja. O que eu vou fazer? Eu vou escrever um texto curto como esse, um parágrafo de texto, e repetir a palavra várias vezes? Não. Então, aí a gente pode usar como recurso de substituição, né, os pronomes. Então, aqui, por exemplo, como é que vai ficar? A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que ela faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme-a. Olha o que foi que aconteceu aqui. Então, eu tenho o substantivo a igreja, ok. Vou falar primeiro porque eu tenho que dizer sobre o que eu estou falando, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu uso o pronome pessoal do caso reto, ela, para substituir a igreja e, por fim, eu uso o pronome pessoal oblíquo a também para substituir igreja. Como eu já substituí pelo ela, pelo pronome pessoal ela, eu vou usar um outro pronome, que é o pronome oblíquo a, nesse caso aí. Então, vejam como o texto, para evitar essa repetição, a gente faz o uso, né, desses pronomes, tá bom? Depois nós temos os verbos. Gente, a classe gramatical dos verbos também é muito grande, muito extensa. Então, aqui a gente não vai falar muita coisa, né? Vamos falar pelo menos o básico, né? E o básico é dizer que os verbos indicam, como a gente já aprende lá desde o jardim da infância, que ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, essas são as palavras-chave, né, que a gente pode usar para entender o que é um verbo. O verbo é a palavra de ação. Então, aqui, por exemplo, nesse anúncio, né, se vocês prestarem atenção, a gente tem várias palavras, como, por exemplo, desperdiçar, reciclar, extinguir, proteger, consumir, reusar, aquecer, derreter, amar, viver. Todas essas palavras indicam o quê? Ação, né? Então, eu vou desperdiçar? Não. Eu vou o quê? Reciclar. Eu vou extinguir? Não. Eu vou proteger. Vou consumir? Não. Eu posso reusar. Vou aquecer ou eu vou derreter? E o que a gente tem que fazer? Realmente, amar e viver. Então, todas essas palavras, desperdiçar, reciclar, extinguir, proteger, consumir, reusar, aquecer, derreter, amar, viver,
todas elas indicam uma ação, todas elas, portanto, são verbos, tá? E o advérbio? O que é o advérbio? Olha, como o próprio nome já diz aí, advérbio. Advérbio. É uma palavra que está ad, ou seja, junto de quem? Do verbo. Então, é uma palavra que geralmente está relacionada aos verbos, mas os advérbios também podem se relacionar a outros advérbios ou a adjetivos. E o que o advérbio exprime? Circunstâncias. Circunstâncias essas que podem ser de tempo, de lugar, de modo, intensidade, enfim, vários tipos de circunstâncias. E aí, vamos ver no exemplo aqui, nessa tirinha do Calvin, tá? Ele diz assim, cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha, não tá em lugar nenhum. E aí no último quadrinho ele diz, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Ou seja, isso demonstra, né, que o Calvin não é muito cuidadoso com as coisas, né? É um pouco bagunçado. Por quê? Porque ele procurou a jaqueta dele em todo lugar, menos no lugar onde ela realmente deveria estar, que era no guarda-roupa, né? No armário. Então aí a gente vê, por exemplo, quando ele diz em todo canto, dá uma ideia de quê? De lugar, né? Debaixo da cama é o lugar, em cima da cadeira, lugar na escada, lugar na sala, lugar na cozinha, lugar e em lugar nenhum, lugar. E a palavra aqui dá a ideia também de lugar. Então, ele usou aí várias palavras, várias expressões que indicam a circunstância de lugar. Portanto, todas essas palavras e expressões são consideradas advérbios, né? Aí também tem a classificação dos advérbios, olha, de lugar, de tempo, de modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, exclusão, inclusão, ordem, enfim. Depois vocês dão uma lida melhor, tá? Preposição. O que é a classe das preposições, né? Eu coloquei como palavra-chave liga palavras. Então, a preposição, ela é uma palavrinha de ligação. E ela serve para ligar o quê? As palavras dentro de um texto, tá? Mas elas não são só um elemento que serve para ligar palavras. Na verdade, as preposições, elas têm sentido, né? E se eu não compreender o sentido daquela preposição, automaticamente também não compreendo o sentido daquele enunciado, tá? Então aqui, eu coloquei esse texto como exemplo, né? E a gente vai ler do jeito que ele tá aí, olha só. O sonho, meu pai, sempre foi mudar uma praia e morar uma casinha madeira, teto palha e muitos móveis. Ele sempre dizia que gostava paz e que um lugar assim viveria mais qualidade, vida e os aborrecimentos, cidade. Então, a gente percebe que esse texto ele tem algum probleminha aí, né? Falta alguma coisa. Então, vejam, sem essas palavrinhas que são importantes também, esse texto não vai ter muito sentido. Então, vamos lá, vamos ver como é que ele vai ficar. Então, aí, o texto, né, modificado. Então, como é que ele vai ficar aí? O sonho de meu pai sempre foi mudar para uma praia e morar em uma casinha. Casinha de madeira, teto, né? Com teto de palha e sem muitos móveis. Ele sempre dizia que gostava o quê? De paz. Ficou meio em cima, não tem problema. Gostava de paz e que em um lugar assim viveria com... Gente, deu um probleminha, mas dá pra entender, né? Com mais qualidade de vida e sem os aborrecimentos da cidade, porque na hora da formatação não ficou muito legal. Então, a gente vê que essas palavrinhas são palavras que servem para ligar uma palavra à outra. Então, eu vou dizer o sonho meu pai? Não, o sonho de meu pai. Era mudar uma praia? Não, mudar para uma praia. E aí, cada uma dessas preposições, ela vai ter um sentido, tá? Que também não vou aprofundar muito aqui, porque o tempo não cabe. Mas a gente vai ver, por exemplo, aqui nessa tirinha, né, o sentido da preposição. Então, observem essa tirinha do H, né? O amigo dele diz assim, tem algo para dor no estômago? Aí o H diz, claro, goulash da Helga, é um prato típico feito pela Helga. E aí o H pergunta depois, por que você quer uma dor de estômago? Por que o H faz essa pergunta no final?
pro amigo dele, por que você quer uma dor de estômago? Né? Porque, na verdade, quando o amigo diz tem algo para a dor no estômago, seria o quê? Para causar a dor no estômago, não é verdade? Então, o que que isso significa dizer? Que essa preposição ela está sendo usada inadequadamente. Por quê? Porque aí ela não vai ter o sentido de finalidade, né? Se ela tiver o sentido de finalidade, então realmente vai ser como o H entendeu. Algo para que ele tenha uma dor de estômago, né? Com a finalidade de ele ter a dor no estômago. E não é esse o sentido que ele pretende passar. Então, na verdade, ele deveria ter usado uma outra preposição. Só que comumente no dia a dia a gente diz assim, né? Tem algo para dor de cabeça, algo para dor de estômago, tá? Mas na verdade, qual seria a preposição mais adequada aí? Tem algo contra dor no estômago, certo? Porque na verdade ele não quer algo que combata a dor no estômago, então vai ser uma preposição que dê ideia de quê? De contrariedade, tá? Então é isso, gente. A preposição ela tem uma função dentro dos enunciados. Aí a gente tem as conjunções, que também são palavras de ligação, mas ela vai ligar o quê? Ela liga orações, tá? Ela liga uma oração à outra. E pode ligar também palavras de mesma função sintática dentro de um enunciado. Então vamos ver aqui o exemplo. Olha só, gente, eu coloquei essas 3 orações aí. Eu cheguei em casa cedo. Eu arrumei as malas. Eu não viajei. Ok? Então eu tenho 3 orações. Se eu quiser juntar essas 3 orações e formar um único enunciado, eu vou precisar fazer algumas ligações. E que tipo de palavra eu vou usar para fazer essas ligações? As conjunções. Como eu falei para vocês, são palavras que ligam orações. Então eu poderia dizer o quê? Eu cheguei em casa cedo e arrumei as malas, mas não viajei. Então, também as conjunções têm uma relação de sentido. Elas têm um sentido dentro dos enunciados que não vai caber aqui nesse vídeo para eu explicar e que depois eu posso passar, na verdade, em uma aula de redação eu vou falar dos conectivos, né, dos elementos de ligação e eu vou falar um pouquinho mais das conjunções, tá bom? Então, aí é para ficar claro que a conjunção ela liga orações e ela tem uma relação de sentido. Então, quando eu digo assim, eu cheguei em casa cedo e arrumei as malas. Eu cheguei em casa cedo, arrumei as malas. Eu tô só ligando uma oração à outra, adicionando uma ideia à outra. Então, esse izinho, essa conjunção, ela dá uma ideia de quê? De adição. Mas quando eu digo assim, arrumei as malas, mas não viajei, esse mais já dá uma ideia de quê? De oposição. Eu arrumei as malas. Se eu arrumei as malas, o óbvio seria eu viajar, mas eu não viajei. Ou seja, dá uma ideia de contraposição, tá bom? Aqui, oração 1, 2, 3. Arrumei, conjunção e o mas conjunção, tá? Aqui na tira também é a mesma coisa, eu vou passar para não estender muito. E, por fim, as interjeições, né? A palavra-chave aí das interjeições é emoções. Ou seja, a interjeição são aquelas palavrinhas que às vezes a gente não dá muita bola para elas, mas que elas servem para quê? Para expressar as nossas emoções, nossas sensações, estados de espírito. E elas são invariáveis e o significado depende da forma como elas são utilizadas, né? Da forma também como elas são pronunciadas pelos interlocutores. Então aqui, por exemplo, nessa tirinha, né, a gente tem as 2 ovelhinhas, aí a primeira diz assim, oba, vamos tosquiar. Tosquiar é cortar, né, esse pelozinho dela, tá? A lã. E a segunda diz oba também, né? Ou seja, quando eu digo oba, oba, essas 2 palavrinhas, elas servem para expressar o quê? Uma sensação de alegria, de felicidade, de contentamento, né? E o homenzinho que aparece aí diz assim, ué, o que deu nelas? Quando ele diz ué, ele tá demonstrando uma sensação de quê? De espanto, de surpresa, ué. Por quê? Porque não é muito comum, né, no caso aí das ovelhinhas, ficarem contentes porque vão ser tosquiadas, né, vão ser tosadas aí, tá? Então, vejam que as palavras oba e ué demonstram aí as sensações, né, os sentimentos de quem está expressando essas palavras, ok? Então, é mais ou menos isso. Então, o oba e o ué são as interjeições. Eu coloquei esse quadro aí também para vocês entenderem melhor quais são as interjeições e aquilo que elas expressam, tá?
Resumindo a nossa aula de hoje, né, essa nossa aula aqui, nós temos aí as 10 classes gramaticais, cada uma com a sua palavrinha-chave. Então, substantivo são os nomes, os adjetivos, características, artigo, define ou indefine o substantivo, o numeral indica a quantidade, os pronomes acompanham ou substituem o quê? Os substantivos. O verbo, a palavra principal é ação, mas ela indica também outras coisas. O advérbio, circunstâncias, que podem ser várias. Preposição, liga palavras. Conjunção, liga orações. E a interjeição expressa as emoções e os sentimentos. Ok, gente? Eu fiz de tudo para ser bem rápido, assim, para o vídeo não ficar muito grande. Acabou ficando um pouquinho grande. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente se comunica pelo WhatsApp, tá bom? Beijo para vocês, boa noite e até o próximo vídeo.